Tem uma outra pergunta, né, voltada à tecnologia, que é o bem-estar animal. Existe uma brincadeira aí, é lógico, né? Muitas pessoas não gostam, mas a gente estudou em universidade, assim como é aqui onde a gente trabalha, em Sinop, onde as ciências agrárias convivem. E eu lembro, né, que nas rodas de festa sempre havia aquelas brincadeiras para tirar o sarro um do outro, né? O agrônomo é batateiro, o veterinário é capa-gato. E aí diziam que se um zootecnista fizer um trabalho bem feito, o veterinário não precisa trabalhar. Eu não estou dizendo isso, viu? Vocês estão nos ouvindo aqui. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você coloca um animal dentro de uma infraestrutura adequada, onde ele tem sanidade, onde ele tem alimento. Eu lembro do meu professor, falei da bubalinocultura, a disciplina que eu fiz como optativa. Ele nos levou numa fazenda em Botucatu e parou na frente de um coxo de concreto, e ele falou: qual que é o problema, qual que é o defeito desse coxo? Aí todo mundo falando: é muito baixo, é muito alto, concreto vai machucar. Ele falou: não, tá vazio, esse é o problema dele, né? Coxo não pode estar vazio. Então, se o animal se alimentou bem, se ele tem condição térmica, se ele tem boa ventilação, não tem nada, é muito mais difícil dele ficar doente. Esse bem-estar animal, ele ainda vem sendo bastante trabalhado. E o que mudou, né, de 10, 15 anos atrás para hoje? Essa tecnologia que a gente fala aí do online tem ajudado a melhorar o feedback de condição de temperatura, ou mesmo dos produtos que estão sendo utilizados para construir as granjas, que ajudam o animal a estar melhor? Bom, Rogério, eu acredito que o que mudou é que há 15, 20 anos atrás, quando nós estávamos, em um primeiro momento, não engatinhando, mas no início aí dos conceitos do que é bem-estar animal, e bem-estar era uma opção, hoje isso já é indiscutível, né? Não se imagina a produção de suínos sem o bem-estar animal. E aí é importante nós definirmos, né, o que é o bem-estar animal. Isso é algo que eu sempre pergunto nas minhas aulas, quando eu vou dar aula específica de bem-estar, ambientes e instalações de suínos. O que é o bem-estar? Porque para muitos estar em bem-estar pode ser, por exemplo, morar perto do trabalho. Extrapolando isso para a gente, né? Para outros é ter um carro confortável, para outros estar em uma sala adequada. E para o animal, né? O que a gente pode definir como bem-estar? E aí, em decorrência das divergências de conceituação do bem-estar, basicamente nós temos as linhas de pesquisa que associam o bem-estar com base na emoção dos animais, tendo em vista a similaridade de respostas, por exemplo, a dor e sofrimento que os animais expressam similares à nossa, o que faz com que nós podemos associar um animal em bem-estar relacionado à emoção, as respostas biológicas, quando o animal enfrenta determinadas condições, e o bem-estar relacionado ao comportamento, né? Com base no comportamento natural é melhor. E aí, tendo em vista essas diferenciações e pensamentos na definição de bem-estar, é que se criaram as 5 liberdades do bem-estar animal. Daí isso é indiscutível para todos, que é basicamente o animal estar livre de fome e sede, livre de dor, injúria e doenças, livre para expressar o comportamento natural. E aí, com base nisso, a gente trabalha o bem-estar dos suínos, basicamente com base no conhecimento fisiológico. Então, nós já conhecemos, por exemplo, que os suínos são animais extremamente curiosos, são animais gregários e que possuem baixa capacidade, por exemplo, quando mais velhos, de troca de calor com o ambiente. Então, com base nesse conhecimento, a gente trabalha a ambiência e as instalações desses animais para proporcionar o atendimento à exigência e, consequentemente, bem-estar animal. Então, hoje, se tratando de instalações e ambiência, nós focamos muito na parte de temperatura. O animal, quando ele é jovem, ele tem dificuldade de segurar calor no corpo, e quando ele é mais velho, dificuldade de dissipar calor. Então, nós temos tecnologias, por exemplo, que identificam a temperatura ambiente, em que liga e desliga sistemas de ventilação, por exemplo, sistema de aspersão. Nós temos hoje granjas de suínos que possuem galpões no sistema túnel de vento, em que nós temos pressão negativa, exaustores de um lado, placas evaporativas de outro, para diminuir a temperatura ambiente.
Nós temos sistemas de identificação de calor infravermelho, que não só identifica se o animal está em bem-estar ou não, de acordo com a idade dele, né, o que ele exige de temperatura no ambiente, mas também consegue identificar, por exemplo, um estado febril, e aí associar isso a uma doença ou não, e a gente conseguir ser mais rápido na tomada de ação e, consequentemente, melhorar a produção. Então, as tecnologias relacionadas ao bem-estar, elas estão muito relacionadas ao ambiente que o animal se encontra, e com isso, né, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aquele conceito de que bem-estar era somente uma questão, até mesmo, não sei se correto, mas afetiva com o animal, ela já está bem ultrapassada, né? Hoje existe uma correlação direta com bem-estar, ambiência e retorno econômico. O animal que se encontra em condição de bem-estar, ele desempenha melhor e isso reflete diretamente na viabilidade econômica da cultura. Realmente, né? Hoje, quando você diz que o bem-estar não é mais uma opção, mas sim uma condição para se produzir, dá a impressão que no passado nós estávamos sendo cruéis, mas é o processo evolutivo e isso tem a ver com ciência e tecnologia. Você matou a charada no final. A partir do momento que você percebe, infere que um animal saudável, mostrando as suas expressões naturais de que está tudo bem, fuçando, andando, né, até brincando, você fala, pô, tá tudo jóia. E aí você vai ver que esses 5 meses, eles acabam sendo mais efetivos. Ou ao invés de produzir em 7, 8 para chegar naquele peso que precisava, você produz antes. E isso se torna mais lucrativo. Para cada quilo de ração que você dá, você converte isso em mais quilos de proteína. Então, quando você junta essas tecnologias, você fala, nós estamos no caminho certo, além de ser, né, justos com um animal. Um animal que está sendo convertido em alimento, e eu acho interessante, porque vale a pena tocar nesse assunto. Eu recebi uma mensagem desse meu amigo hoje que mora no Líbano, o Rada, inclusive estudou em Botucatu também, trabalha com produção de comercialização de carne halal. E ele, no episódio que a gente gravou, ele falou sobre isso. Eu falei, Rada, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de falar para os meus filhos. Eu lembro quando eu cheguei no Mato Grosso, aí nasceu meu filho pequenininho, ele falava assim, papai, para que tem que matar o boi? Vai no mercado, compra carne, é mais fácil. Né? Não precisa fazer isso, né? Então, quando você fala em converter um animal em alimento, isso é um processo, né, independente da religião, nobre. E nada mais justo do que cuidar daquele que está nos alimentando. E aí entra conhecimento, estudo, sentar na frente da sala de aula para ouvir o professor, anotar, entender e colocar isso em prática. Isso é o que é mais fantástico hoje. Aí a gente entende porque o Brasil vem se destacando cada vez mais como um país que é um dos maiores produtores de frango, de boi, de ave, de peixe, de um monte de coisa. Até avestruz aí tá produzindo bastante aqui.